Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre as top 3 empresas de luxo. Eu decidi separar esse vídeo aqui em 4 grandes partes, beleza? A primeira delas é por que investir nesse tipo de empresa, se faz sentido para você ter esse tipo de empresa na carteira ou não, de acordo com seus objetivos. Segundo ponto aqui, eu vou explicar para vocês quando que eu comecei a investir nessas empresas. Terceira parte do vídeo, a gente vai falar especificamente sobre cada uma delas, a gente vai fazer um apanhado geral sobre cada uma delas, não é para ser uma análise profunda, mas introduzir para vocês o case das empresas. E a quarta parte, como investir nesse tipo de empresa. Beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho e vamos embora aqui pro vídeo. Eu tava por curiosidade vendo um vídeo antigo aqui do canal chamado 3 Small Caps lucrativas, pouco endividadas e com boa governança. E o pessoal comentou lá embaixo, né, recentemente, nossa, Fábio, essas 3 empresas se valorizaram e não sei o quê. Só que é importante, já deixando esse recado aqui para posteridade, né, para quem vai voltar aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, entender que o futuro das empresas ele é sempre incerto. Principalmente quando a gente fala de renda variável, não existe nada garantido na bolsa. Então é importante você entender os riscos que você está correndo, os retornos esperados para esses riscos e decidir se você vai colocar aquele ativo na sua carteira ou não. Beleza? Então começando aqui, por que investir nesse tipo de empresa? As empresas de alto luxo, já dando um spoiler aqui, a gente vai falar sobre Louis Vuitton, Gucci e Hermès. São as 3 empresas que eu acredito serem as melhores opções dentro desse segmento. Mas por que investir nesse tipo de empresa? Basicamente porque é um setor extremamente resiliente em momentos de crise. Quando a gente fala do mercado de luxo, de alta renda, basicamente as pessoas não vão ser tão impactadas ao ponto de não poderem mais comprar uma bolsa da Louis Vuitton, um sapato da Gucci, uma bolsa da Hermès, para quem tem acesso a esse tipo de consumo. No final do dia, essas empresas elas são empresas de consumo cíclico, elas estão dentro ali do varejo, apesar delas participarem desde a parte de fabricação até a venda desses ativos, mas no final do dia esse varejo ele é bastante destinado a quem está no topo da riqueza do mundo de uma forma geral. Então esse setor, apesar de ser um setor de consumo cíclico, ele acaba se tornando mais próximo de um consumo não cíclico, né? Como seria o setor de alimento, por exemplo, porque as pessoas tendem a continuar comprando em todos os momentos, conforme a gente vai ver aqui nos resultados de cada uma dessas empresas, o impacto que elas tiveram ali em 2020. Segundo motivo é pensando um pouco do porquê que as pessoas compram artigos de luxo, por que alguém compra uma bolsa da Hermès de 40, 50 mil reais, ou até mesmo 500 mil euros, né? Que chega o valor das bolsas, ou por que uma pessoa entra na Louis Vuitton e compra uma bolsa de 5 mil reais. No final do dia existem alguns motivos e alguns estudos que falam um pouquinho sobre isso, mas os principais motivos basicamente é a pessoa tentar ter um pouco de pertencimento àquele seleto grupo que tem acesso àquele tipo de produto, né? Concorde você ou não, a pessoa que compra um produto ali original, compra um relógio, compra, enfim, algum artigo, um acessório que é muito caro, ela passa a pertencer a um grupo que tem essas características e a pessoa pode querer mostrar isso ou aparentar isso de alguma forma. O que tem muito a ver também com status, né? A pessoa querer se incluir em um nível de status que somente algumas pessoas podem adquirir aquele tipo de produto. Tem um outro fator também que eu acho bastante importante a gente considerar quando a gente fala de artigos de alto luxo de uma forma geral, que basicamente é a autorrecompensa, né? Quando você compra ali um relógio muito caro ou algum artigo que ele é muito caro, muito valioso, que você gosta daquilo ali, seja um carro, uma bolsa, um relógio, enfim, você tá se autorrecompensando, né? Você tá se autovalorizando. Isso é muito importante para o nosso psicológico, para a gente trabalhar o nosso autorreconhecimento, né? Você saber que você é merecedor daquele ativo em algum nível. Você no final do dia trabalhar o merecimento. Isso é importante para você conseguir conquistar cada vez mais coisas na sua vida. Muitas vezes você colocar como objetivo, né? O seu sonho às vezes é ter um Rolex. Então você coloca um objetivo de vida, quando aquilo ali acontecer, você vai lá e compra um relógio ou algum evento que te marcou muito, você decidiu marcar aquele evento com um presente para alguém, com um artigo que realmente vai durar muito tempo, como normalmente esses produtos que são muito caros duram. Então existe toda uma dinâmica por trás do consumo desse tipo de produto. O que tem tudo a ver com a perenidade do consumo desses produtos, tanto em momento de crise quanto em momento que não é de crise. Outro ponto também importante, a verticalização dessas empresas. Conforme vocês vão ver, todas elas vão desde a parte de fabricação dos seus produtos até a parte do varejo. Isso faz com que o darwinismo entre as empresas, né, o processo seletivo entre as empresas tenha se acelerado bastante em direção a beneficiar esse tipo de empresa durante o ano de 2020. Muitas empresas
empresas de luxo, de boutique, né, que a gente vê muito na Europa, empresas que são muitas vezes pequenininhas, que passaram ali de pai para filho, elas não estavam adaptadas como as gigantes do setor, conforme eu mencionei aqui no começo do vídeo, essas três já estavam para estarem preparadas para momentos principalmente de transição para o e-commerce e também para a parte de você não depender tanto do comércio físico. Então essas empresas, basicamente o mercado reagiu bastante assim, por isso que as ações subiram tanto no último ano, porque basicamente o mercado vê uma migração de muitas empresas pequenas quebrando e esse fluxo de consumo indo para as gigantes do setor. E bom, essas três empresas elas também são empresas de beta baixo, né, que a gente chama de low beta. São empresas que são bastante previsíveis, com pouca volatilidade e também, apesar delas terem entregado um retorno bastante expressivo nos últimos anos, o esperado é que o retorno delas seja bastante comportado, com pouca volatilidade. Não é comum esse tipo de empresa triplicar ou quadruplicar seus resultados nos próximos anos, mas também não é muito comum ter uma queda muito acentuada dos resultados. Então, como os resultados tendem a ser bastante previsíveis, as ações também tendem a se comportar de forma bastante previsível, com menos volatilidade, mas também com um retorno um pouco menor esperado no longo prazo. Então, o objetivo desse tipo de empresa é você preservar o seu capital no final do dia, né? Você está priorizando preservar o seu capital frente de ter um retorno talvez possível um pouco menor, mas esse tipo de empresa tem um viés muito mais de preservação do que multiplicação de capital. E para fechar aqui um outro ponto, vocês me perguntam bastante, Fábio, como se expor à China? Eu quero investir na China. Bom, essas empresas, elas têm a maioria da receita delas vindo da Ásia. Mais ou menos 40% da receita de cada uma delas, conforme a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, se concentra na Ásia, tirando o Japão. Então, o mercado ele é bastante aquecido, esse mercado de alto luxo na Ásia. Apesar dos produtos dessas empresas muitas vezes serem fabricados na Europa, eles são comercializados em larga escala na Ásia. Então, a forma de você se expor diretamente à Ásia, investindo em empresas que estão em uma jurisdição muito mais segura. E bom, antes de a gente entrar aqui em cada uma dessas empresas, eu pessoalmente comecei a investir nelas ali em meados de 2020. Para quem me acompanha lá no Instagram, se não me segue lá também, @fabio.roder. Eu costumo compartilhar com vocês algumas ideias de investimentos que eu tô tendo, algumas coisas diferentes que eu tô fazendo. Eu especificamente não investia em empresas europeias até então, mas eu sempre tô compartilhando ali com vocês mais no dia a dia. Então me segue lá também se você quiser acessar esse tipo de conteúdo. Bom, vamos para a primeira aqui, a gigante do setor LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, código de negociação MC, cuidado para não confundir com McDonald's, que é MCD. A Louis Vuitton Moet Hennessy simplesmente é a maior empresa europeia atualmente. A empresa tem 343 bilhões de euros de valor de mercado e algo próximo de 455 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, se ela fosse uma empresa americana, ela estaria entre as top 10 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Ali junto com Visa, Johnson & Johnson, Tesla, JP Morgan e Nvidia. Então é uma empresa que tem um tamanho muito grande, é uma gigante do setor de alto luxo e das três empresas eu julgo ela sendo a que tem um risco mais moderado, vamos colocar assim, né? A Hermès, conforme a gente vai falar no final, ela é que tem um menor risco, a Kering tem um risco maior e das três, a Louis Vuitton é que tem um risco um pouco mais moderado, principalmente por estar concentrada em várias marcas de alto luxo, em vários segmentos diferentes e bastante diversificada. A empresa Louis Vuitton foi fundada lá em 1854 e ela ficou bastante conhecida pelas malas que ela fazia naquela época. Depois de ali mais ou menos um século de desenvolvimento, a empresa se fundiu com a Moet Hennessy, que é uma empresa que também surgiu ali da fusão entre a Moet Chandon e a produtora de conhaque Hennessy, que possuem ambas mais de 200 anos de história. Essa fusão aconteceu ali em 1987. Existe uma pessoa-chave bastante importante na Louis Vuitton, que foi um dos investidores que começou a investir na empresa antes dela virar esse conglomerado, lá em 1988, que é o Bernard Arnault. Esse cara, ele é o CEO da empresa e ele é o maior acionista da Louis Vuitton Moet Hennessy hoje em dia. Ele basicamente é o principal responsável pelo conglomerado que a empresa virou hoje, depois de mais de 2 décadas que ele adquiriu uma participação relevante na empresa. Ele possui ali aproximadamente 48% das ações da empresa e controla, junto com o grupo familiar, com a holding familiar dele, as principais tomadas de decisão da empresa no longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, o Bernard Arnault hoje, ele é o segundo homem mais rico do mundo, passou o Elon Musk, né, depois principalmente das altas recentes das ações da Louis Vuitton, e ele tem uma fortuna estimada ali perto de 190 bilhões de dólares. Durante março do ano de 2020, ele foi, durante alguns dias, chegou a ser o homem mais rico do mundo. A empresa hoje ela é composta por 75 casas, já vou explicar o que são essas casas, e 25 delas possuem mais de 100 anos de existência. São 80 países, mais de 150 mil funcionários e 5.003 lojas próprias operadas
treinadas para vender os produtos que a empresa representa em cada uma dessas casas. E a empresa atua desde a fabricação dos seus produtos até o varejo, até a venda. É uma empresa totalmente verticalizada, sendo que a maior parte dos produtos são fabricados e produzidos na Europa, na França, na Itália principalmente. A empresa tem 5 grandes grupos de atuação. O primeiro deles é o grupo de bebidas, que basicamente são marcas famosas de vinhos, champanhes e conhaques. Eles chamam esse grupo de Wines and Spirits, né? Vinhos e espíritos, porque tem ali também algumas bebidas destiladas, inclusive. São 23 casas, né? 23 marcas, com 4,8 bilhões de euros de receita em 2020, representando 11% da receita da Louis Vuitton Moet Hennessy. E, obviamente, eles atuam desde a produção e venda de champanhe, vinhos, conhaques e destilados. A gente tem algumas marcas famosas, como por exemplo o Dom Perignon, que atua desde 1668, Veuve Clicquot, que atua desde 1772, Moet Chandon, que foi fundada em 1943, e a marca de destilado Belvedere, desde 1993, além da Hennessy e algumas outras marcas também famosas de bebida. E bom, cada uma das casas são essas marcas que a empresa representa, né? Cada uma das casas tem a sua história, a sua tradição por trás, o seu público-alvo, por isso que eles fazem essa distinção. Bom, o próximo grande grupo aqui é o grupo de moda e artigos de couro. Dentro desse segmento a gente tem 14 casas, 21,2 bilhões de euros em vendas em 2020, representando 47% da receita da empresa. Dentro dessas 14 marcas, a gente tem algumas marcas muito famosas, como a própria Louis Vuitton, que foi fundada em 1854. Ela também é proprietária dos sapatos Berluti, que existem desde 1895, das malas Rimowa, que existem também desde 1898, né? Essas malas são malas bem bonitonas. Lady Holder, inclusive, ganhou uma de Natal passado. Tá chique, né, amor? Tá chique, né? Tu falando pro pessoal que você ganhou uma mala de Natal. Foi, né, amor? E a empresa também é proprietária de algumas outras marcas famosas, como Dior, Fendi, Celine, Givenchy e Emilio Pucci, que também é bastante famoso pelas suas estampas ali, bastante coloridas. Próximo grande grupo aqui é o de perfumes e cosméticos, onde a gente tem 14 casas, 5,4 bilhões de euros faturados ali durante o ano de 2020, representando 12% da receita da empresa. O próximo grande grupo é de relógios e joias. A empresa é proprietária de algumas marcas famosas, sendo 7 casas, 3,4 bilhões de euros de faturamento durante o ano de 2020, sendo isso 7% da receita da empresa durante o ano de 2020. Algumas marcas famosas são a própria Tiffany, que é uma marca de joias bastante famosa. A empresa comprou a Tiffany depois de várias negociações ali em novembro de 2019. A Tiffany era uma empresa listada na bolsa lá dos Estados Unidos e hoje a Louis Vuitton é proprietária de 100% das ações da Tiffany. Tiffany foi fundada em 1837. Outra marca famosa também de relógios é a própria Bulgari, fundada em 1884, e a gente tem também a Hublot, que é uma marca fundada em 1980. Se você gosta de relógios, se você coleciona relógios, talvez você não goste tanto assim de Hublot, mas ela é uma empresa bastante lucrativa e que faz parte do acervo desse tanto de casas que a empresa investe. Próximo grande grupo aqui é o grupo de retail. A empresa também é proprietária de algumas marcas bastante famosas, como a própria Sephora, onde ela simplesmente é uma varejista que vende vários produtos, no caso da Sephora, produtos e artigos de beleza, maquiagem e afins. Durante o ano de 2020, essas 5 casas que fazem parte do retail, né, do varejo da empresa, faturaram 10 bilhões de euros, sendo ali 23% da receita da empresa. Apesar de ter uma parte bastante relevante da receita vindo desse segmento, vocês vão ver que esse segmento tem uma margem muito menor, que a margem do varejo ela é muito menor do que a margem que você tem de um produto que você fabrica e leva ele até a venda final. A empresa também tem mais 11 casas participando de outras atividades gerais, como por exemplo a revista e jornal Le Parisien, onde a empresa tem centenas de leitores todos os dias em vários países da Europa. Por curiosidade aqui, também trouxe uma aquisição que a empresa tem já há um bom tempo, que é um hotel localizado na estação de esqui lá de Courchevel, que fica no sul da França. A empresa é proprietária de um hotel chamado Cheval Blanc, que eu entrei por curiosidade no site deles para ver quanto que ficava uma reserva para passar uma semana em dezembro de 2021, que é a próxima data disponível, e você pode ficar hospedado lá pela bagatela de 2.300 euros a diária, sendo que você tem um café da manhã e somente uma das outras 2 refeições, ou almoço ou a janta. É um hotel bastante pequeno, com número reduzido de quartos, e um hotel extremamente caro. Quando a gente olha aqui para o resultado da empresa, um ponto que eu queria chamar a atenção é que o resultado da empresa operacional saiu de 11,5 bi em 2019 para 8,3 bi em 2020. A gente teve uma queda, mas reparem que na parte de acessórios de moda e artigos de couro, né, fashion and leather goods,
a gente praticamente não teve queda de receita. A receita saiu de 7,3 bi para 7,2 bi. Uma queda muito pequena. A gente viu uma queda um pouquinho maior na parte de bebidas, saindo de 1,7 bi para 1,4 bi. Uma queda bastante expressiva na parte de perfumes e cosméticos, principalmente pelo fechamento do varejo como um todo durante o ano de 2020. E também uma queda muito expressiva na parte do varejo físico da empresa, que saiu de um resultado de 1,4 bi para um prejuízo de 200 milhões de euros. Ou seja, a empresa foi bastante impactada pela parte do comércio que ficou fechada, mas no core business da empresa, o principal negócio dela praticamente não foi atingido pela crise que a gente teve durante o ano de 2020. A empresa também possui um endividamento muito baixo. Se a gente olhar o resultado operacional da empresa e comparar com o que ela gasta de juros da dívida, o resultado operacional ele é mais do que 22 vezes maior do que as despesas com juros que ela tem depois disso. Então, praticamente a dívida dela não pesa nos resultados dela. E quando a gente compara a dívida líquida da empresa com o resultado operacional, a gente vê que ela vale ali mais ou menos 1,3 vezes. Ou seja, a empresa precisa só de um ano e meio de resultado para zerar toda a dívida, caso assim ela deseje. Vou deixar o vídeo aqui em cima para você entender por que as empresas pegam dívida e entender por que elas não quitam as dívidas mesmo que elas tenham caixa para fazer isso. É interessante para a empresa carregar a dívida no seu balanço. Dá uma olhadinha no vídeo lá depois. Nos últimos 5 anos, as ações da empresa saíram de algo perto ali de 150 euros para hoje 640 euros no momento exato que eu gravo esse vídeo. Uma valorização bastante expressiva e não é à toa. A empresa saiu de um EBITDA módico ali de 6 bilhões de euros em 2015 para hoje um EBITDA superior a 13 bilhões de euros. Então ela é uma empresa que cresceu bastante nos últimos anos de forma bastante previsível, o que gerou consequentemente a valorização das suas ações, né? O mercado não joga as ações para cima do nada. Normalmente existe uma expectativa e um aumento dos resultados que justificam esses aumentos prolongados de valor no longo prazo, que é o que a gente busca na bolsa quando a gente investe para construir patrimônio. A próxima empresa que a gente vai falar aqui é o Grupo Kering, que é uma empresa muito grande também, com 92 bilhões de euros de valor de mercado e 112 bilhões de dólares, fazendo a conversão. Uma empresa muito grande, não é tão grande quanto a Louis Vuitton, mas ainda é uma empresa bastante relevante. E um ponto que é importante também destacar aqui é que a Gucci, que é a principal marca da empresa, ela é a principal responsável pelos resultados da empresa. Então, apesar do Grupo Kering ter várias marcas, conforme a gente vai ver aqui, a Gucci é o carro-chefe de longe da empresa. A Kering foi fundada em 1993 pelo François Pinault e basicamente era uma empresa que comercializava madeira, não tinha absolutamente nada a ver com o mercado de luxo. Durante a década de 90, e conforme o negócio foi dando certo, a empresa se especializou em começar a fazer várias aquisições de empresas europeias de luxo. Quando em 1999 a empresa adquiriu de forma marcante o Grupo Gucci, que era também listado na bolsa. De lá para cá, a empresa veio fazendo várias aquisições, acabou, na minha avaliação, trocando um pouco os pés pelas mãos. Então, alguns anos atrás, a empresa era proprietária de várias marcas de varejo como um todo, não só empresas de luxo, como por exemplo a Puma e a Volcom, que são marcas mais do dia a dia, perdendo um pouco esse foco nas marcas de alto luxo. De 2018 para cá, né, de 2015 para cá, a empresa veio fazendo essa transição para ter um foco 100% em empresas de luxo e ficando basicamente somente com marcas de luxo. A família do François Pinault, ela é ainda a principal controladora da empresa, com ali aproximadamente 40% das ações da empresa. A empresa também é bastante verticalizada e, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a maioria da fabricação dos ativos dela vem da Itália. Na parte de moda e artigos de couro, a gente tem algumas marcas bastante famosas, como a própria Gucci, conforme mencionei anteriormente, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, e ela também possui algumas outras marcas menos famosas ali na parte de relógios e joalheria, e também possui ali dentro da empresa o segmento de óculos, também de algumas marcas que não são tão famosas assim. Só que quando a gente quebra a receita da empresa por marca, a gente vê que 59% da receita da empresa durante o ano de 2020 veio somente da Gucci, 14% da Saint Laurent e 9% da Bottega Veneta. Ou seja, essas três marcas representam uma fatia enorme do faturamento da empresa e basicamente são o carro-chefe da empresa. Então, quando a gente olha para Kering, a gente está olhando para Gucci, para Bottega Veneta e para Saint Laurent. Então é importante saber que a empresa ela tem muitas marcas, mas essas três marcas são o carro-chefe da empresa. 39% da receita da empresa vem da Ásia, conforme eu comentei anteriormente. Não comentei da Louis Vuitton, mas também é perto de 40% o faturamento dela que vem lá da Ásia, 27% da Europa e 21% da América do Norte. A empresa também possui um endividamento muito baixo, um endividamento até parecido com o da Louis Vuitton proporcionalmente, onde o resultado operacional da empresa representa mais de 19 vezes
o custo que ela tem com os juros da dívida. Quando a gente olha a dívida líquida sobre o resultado operacional, a gente tem ela representando ali 1,4 vezes, ou seja, a empresa precisaria de 1 ano e meio, 1 ano, 1,4 para conseguir zerar todas as suas dívidas, pegando todo o resultado operacional para fazer isso. Então, uma dívida muito baixa, uma dívida bastante controlada, o que aumenta ainda mais a solidez desse tipo de empresa. As ações da Careem saíram de algo próximo de $100 ali em 2016 para mais de $700 no momento que eu gravo esse vídeo. O EBITDA da empresa saiu de algo próximo de 2 bilhões de euros para algo próximo de 4 bilhões de euros agora durante o ano de 2020. Lembrando que o EBITDA, ele é sempre um pouquinho maior que o EBIT, que é o resultado que a gente mencionou anteriormente. Se você não entende nada, Fábio, não sei o que é EBIT, EBITDA, margem bruta, receita, lucro bruto, não tem problema, a gente preparou um e-book gratuito para você entender sobre como analisar uma empresa, como entender os resultados. Vou deixar o link lá na descrição, é só clicar e fazer o download. E bom, para fechar aqui a gente vai falar da Hermes International, código de negociação RMS. Vocês me corrigiram lá no outro vídeo, Fábio, não é Hermès, é Hermes. Então, beleza, Hermes International é o nome da empresa. A empresa basicamente é proprietária da marca Hermès, que fabrica artigos de alto luxo, tanto na parte de vestuário, de moda, de artigos de couro. A empresa também fabrica alguns móveis que são registrados da marca, mas basicamente o carro-chefe da empresa também é a parte de moda e artigos de couro. A empresa também tem perfumes, tem algumas outras linhas de negócios, mas a principal fonte de receita da empresa são os seus artigos de uso pessoal, basicamente as roupas e os artigos de couro. A empresa foi fundada em 1837 pelo Thierry Hermes e continua no controle da família desde então. São 6 gerações depois do Thierry que hoje controlam a empresa e a gente teve essa herança, né, de pai para filho, tanto na parte de confecção quanto na parte de tocar a empresa de uma forma geral. A família Hermes possui 66,6% do controle da empresa. Agora, se você não conhece a Hermes, senta, se acalme, porque basicamente ela é uma empresa onde tudo que tem lá dentro é extremamente caro. Talvez você esteja familiarizado com o Apple Watch. Lá no site da Apple você consegue comprar um Apple Watch versão Hermes, onde você tem a pulseira do relógio um pouco diferente, de couro, da cor laranja, que é bastante tradicional da empresa, por algumas centenas de dólares a mais do que o Apple Watch tradicional. A empresa é muito famosa também pelas suas duas it bags, né? Modelos de bolsas muito famosos, conhecidos como Birkin e Kelly, né? São as duas bolsas, os dois modelos de bolsa da empresa que começam ali a partir de $9 mil, 9 mil euros, 10 mil euros e podem chegar até 500 mil euros cada uma delas. E o processo para você adquirir uma não é tão simples, não é só você entrar lá na loja e escolher a que você quer. Normalmente você tem que entrar em uma lista de espera, normalmente eles não têm disponível o modelo que você quer, você tem que encomendar aquele modelo para aí sim lá no futuro você pegar e você conseguir adquirir a sua bolsa. De longe, a Hermès é a empresa que vende artigos mais caros de todas as 3 empresas que eu falei. Eu dei uma entrada no site deles, eles também vendem alguns produtos online, eles não vendem tudo online, mas um cinto masculino custa ali perto de 4 mil euros cada um deles. Você também pode procurar por artigos como roupas pro dia a dia, gravatas, você vai ver que o valor de cada uma das peças é extremamente elevado. E isso vem também associado a não só o preço, né? Porque hoje é muito mais caro você, e não falando só da Hermès, tá? Falando de todas as marcas, hoje é muito caro você produzir esse tipo de produto fora da China, né? Produzir lá na Europa, produzir respeitando uma certa dinâmica ali do couro, dos animais, você ter uma mão de obra extremamente qualificada, onde você tem as pessoas trabalhando de forma bastante digna. A empresa hoje tem 64 fábricas, sendo 51 delas na França, e ela emprega mais de 5.600 artesãos, além de também ter uma fundação beneficente dentro da empresa. E por mais que 80% dos seus produtos sejam fabricados na França, 90% da sua receita vem de fora desse país. Durante o ano de 2020, a empresa faturou 46% da sua receita da Ásia, excluindo o Japão, 13% veio do Japão, 15% veio dos outros países da Europa, 10% da França, 15% das Américas e 1% de outro continente, né? Basicamente aqui é África e Oceania. Quando a gente olha a receita da empresa por tipos de artigos, conforme eu mencionei para vocês anteriormente, a gente consegue ver que o carro-chefe são os artigos de uso pessoal, os artigos feitos de couro, sapatos, bolsas e também as roupas para o uso pessoal. Dos 6,4 bilhões de dólares de receita que a empresa apurou em 2020, a gente teve 50% vindo de artigos de couro, a empresa apurou 22% da sua receita de artigos prontos para usar, basicamente isso aqui são gravatas, camisetas, ternos,
calças, shorts de uma forma geral, vestuário, artigos de seda e também outros tecidos mais refinados, né, como por exemplo os artigos que ela tem de seda, algumas echarpes, alguns cachecóis de uma forma geral, a empresa também é conhecida por esse tipo de artigo, 4% de perfumes, 3% de relógios, 4% de outros produtos. Quando a gente olha o income statement da empresa, que é a DRE, demonstração de resultado do exercício, a gente vê que a Hermès foi a que foi menos impactada das três que a gente está falando aqui. Tanto a receita, quanto a margem bruta, quanto o lucro operacional da empresa teve uma queda pouco expressiva comparando ano com ano. A empresa saiu de um resultado operacional de 2,3 bi para 2,1 bi, considerando o ano de 2020, foi um ano extremamente complicado, com muitas lojas fechadas. E o lucro líquido da empresa saiu de 1,5 bi para 1,4 bi, também não teve uma queda tão expressiva assim. Quando a gente fala sobre endividamento da empresa, a Hermès é a que tem de longe o menor endividamento das três, e as outras já tinham um endividamento muito baixo. Ela tem uma posição de caixa maior do que a dívida, então a gente considera que a empresa nem tem dívida, mas quando a gente compara o resultado operacional da empresa com os juros que ela paga dessa dívida, ele é 71 vezes maior do que os juros que ela gasta com a dívida. Então praticamente a empresa não tem dívida, as operações dela, eu diria que são as operações menos arriscadas das três, porque apesar deles terem somente uma marca, é uma marca extremamente antiga, extremamente tradicional, é uma marca onde o nicho dela é bastante cativo, bastante seletivo, e eu diria que é a empresa que possui o menor risco das três e ainda tem um endividamento muito menor. De 2013 para cá, as ações da Hermès saíram ali de mais ou menos 200 euros cada uma delas para 1.126 euros no momento que eu gravo esse vídeo. O EBITDA da empresa nesse período saiu de 1 bi para 2,5 bilhões de euros. E bom, para fechar o vídeo aqui, como é que você faz para investir em ações dessas empresas? Essas empresas, elas são listadas lá na Bolsa da Europa, né, na Euronext, e antigamente na Bolsa de Paris. Então você precisa acessar o mercado europeu para você conseguir investir nessas empresas. Aqui no Brasil não tem BDRs dessas empresas, e lá nos Estados Unidos algumas corretoras negociam ADRs dessas empresas. Então você consegue acessar indiretamente essas ações se você investir lá nos Estados Unidos. Ou você pode optar por abrir conta em alguma corretora europeia, investindo diretamente lá. Para quem acompanha aqui o canal sabe que a gente é um canal totalmente isento, a gente não tem absolutamente nenhuma relação comercial com nenhuma instituição financeira, mas eu pessoalmente utilizo a Interactive Brokers para acessar o mercado europeu, e eu pessoalmente utilizo a TD Ameritrade lá no mercado americano para comprar as ações americanas. Mas existem várias outras opções de boas corretoras para você investir lá fora, isso depende muito mais do seu perfil de investidor do que qualquer outra coisa. Se você quiser aprender a investir lá fora com tranquilidade e segurança, a gente também preparou um e-book gratuito, link tá lá na descrição, chama Bem-vindo ao Wall Street. Você vai aprender sem sair de casa, sem burocracia, sem complicação, como começar a dar seus primeiros passos investindo fora do Brasil. Beleza? E bom, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, compartilhem o que você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e a gente se vê no próximo vídeo.